Bom dia, pessoal! Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, domingão, dia de irmos à missa, né? Fazer o nosso papel de cristão, visitar Jesus. E como vocês estão? Eu espero encontrá-los todos bem. Então, vamos lá. Hoje a gente veio aqui meditar essa palavra de Deus, que é uma palavra que eu costumo dizer, cabe no bolso de todos nós, né? Todos nós podemos nos encaixar nessa palavra de hoje, né? Então é uma palavra maravilhosa que fala da viúva, a viúva que não tinha nada, mas que deu seu nada para Jesus, né? Então a palavra hoje ela vem falar dessa viúva, né? Já temos na palavra de Deus uma viúva que também deu tudo que tinha, né? A farinha, o óleo, o pouquinho que tinha, deu aquele anjo que chegou pedindo, né? Que é aquela viúva da cidade de Serepta, se eu não me engano. É. E ali o anjo abençoa ela, é uma passagem maravilhosa também. E hoje a gente conhece a passagem dessa viúva aqui, né? A palavra diz que Jesus estava no templo, perto do cofre das esmolas. Vamos se dizer, da oferta, né? E ali Jesus via que muitos ricos, muitas pessoas ali doavam bastante dinheiro ali. Por quê? Porque tinha de sobra. Mas algo chama a atenção de Jesus, que é a viúva. Ela chega com 2 moedinhas. As únicas moedas que ela tinha. Mas a fé daquela mulher era tão grande que ela sabia que ela ia dar ali ao templo aquelas moedas, a sua oferta, o seu dízimo, né? Mas que Deus ia multiplicar, né? Então, é uma lição maravilhosa, a gente não poderia deixar de meditar, e eu não poderia deixar de vir aqui meditar com vocês essa passagem. Então, pessoal, hoje a palavra de Deus ela vem no livro de Marcos. Livro de Marcos, no capítulo 12, no versículo do 38, aqui, ao 44. Ao 44, né? E a palavra nos diz: Jesus condena a dominação intelectual. E Jesus continuava ensinando: tenham cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas compridas, de ser cumprimentados nas praças públicas, gostam dos primeiros lugares nas sinagogas e dos lugares de honra nos banquetes. No entanto, exploram as viúvas e roubam suas casas, e para disfarçar fazem longas orações. Por isso, eles vão receber uma condenação mais severa. Jesus estava sentado diante do tesouro do templo e olhava a multidão que depositava moedas no tesouro. Muitos ricos depositavam muito dinheiro. Então chegou uma viúva pobre e depositou 2 pequenas moedas, que valiam uns poucos centavos. Então Jesus chamou os discípulos e disse: eu garanto a vocês, essa viúva pobre depositou mais do que todos os outros que depositaram moedas no tesouro, porque todos depositaram do que estava sobrando para eles. Mas a viúva, na sua pobreza, depositou tudo o que tinha, tudo o que possuía para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, vamos lá. Hoje a gente vai centralizar nessa viúva, né? A mensagem que Jesus quer nos passar é sobre a humildade daquela viúva, a fé daquela viúva em dar tudo o que ela tinha, né? Hoje a gente poderia falar sobre esses mestres da lei que usa roupa comprida, que, entendeu? Que gosta de ser cumprimentados, que isso, que aquilo, que vai ter uma condenação severa. Mas se eu não me engano, a gente já tem lá no canal, né? Essa passagem falando sobre dízimos, sobre a quem você, se eu não me engano, o título é esse. A quem
Não, vamos observar quem você dá seu dízimo, alguma coisa desse tipo, né? Mas hoje a gente vai centralizar nessa viúva, né? A palavra diz que Jesus estava num templo. Jesus estava num templo, trazendo para a nossa vida, é como se Jesus estivesse na igreja. Jesus estava na igreja na hora da oferta, né? Trazendo para a nossa vida, para que a gente possa entender. A palavra fala que ele estava perto do tesouro do templo. Vamos se dizer que um lugar onde as pessoas depositavam suas moedas. Ou seja, trazendo para a nossa vida a nossa missa, né? Nós não temos ali o momento da oferta, pronto. Que é aquele momento onde as crianças passam com a cestinha para que as pessoas coloquem, né, a oferta ali, pronto. A palavra diz que Jesus estava no templo, né? E Jesus estava na igreja, trazendo para a nossa vida. Jesus estava na igreja, Jesus estava observando. Então ali tinha pessoas de classe alta, de classe média, de classe baixa. E a palavra diz que Jesus estava observando. E a palavra diz que iam muitos ricos, depositavam ali. Os mestres da lei, como é falado aqui no começo do evangelho, né? Depositava horrores de dinheiro. Vá muito dinheiro e tome. Jesus só observando, né? Eles estavam depositando aquilo ali para mostrar para as pessoas que eles tinham como depositar dinheiro e para fazer valer a lei na visão das pessoas. A gente já viu isso, né? Mas dentro do coração não tinha nada, né? Não fazia a vontade de Deus. Então, Jesus viu aquela viúva. A viúva, ela representa a classe baixa, né? A classe baixa. Aquela classe que não tem nada, sabe? Aquelas pessoas que não têm um trabalho certo, aquelas pessoas que vivem de bico, que muitas vezes amanhece o dia, sai para trabalhar, para conseguir o pão de cada dia e não sabe o que vai acontecer. Olha assim, vê na cama ali 2, 3 filhos, né? Ou mais, e diz: e agora? Eu preciso ir buscar algo, mas eu vou aonde? Aquela viúva, ela representa essa classe. Por quê? Naquela época, o homem, ele era o provedor da casa, né? O homem era o provedor da casa, era o homem que cuidava da mulher, o homem que saía para a roça, para trabalhar, para trazer o pão de cada dia para os filhos, para a mulher. O homem era tudo. Diante da sociedade também, a mulher que era casada, a mulher que tinha seu esposo, ela era convidada para lugares, né? Vamos se dizer assim. Mas quando ela ficava viúva, ela ficava uma mulher desprezada. Era como se fosse uma mulher desprezada. Ninguém queria saber. Ela é como se fosse excluída da sociedade. E a própria palavra vem dizer aqui que os mestres da lei comiam o que ela tinha, né? Exploravam as viúvas, né? E aí, o coração da viúva era puríssimo, era cheio de fé. A palavra diz que essa viúva só tinha 2 moedas, né? Como que essa viúva iria se sustentar depois que ficou viúva? As mulheres não trabalhavam, né? Então essa mulher só tinha 2 moedas. Vamos trazer para a nossa vida. Vamos nos colocar na vida dessa mulher, dessa viúva. Fiquei sem o esposo, sem o meu marido, o que é que vai ser da minha vida, né? Eu vou passar fome. Mas a palavra também vem dizer que Jesus estava num templo. Ou seja, essa mulher foi à igreja. O templo falado na igreja, aqui na palavra de Deus, é a igreja. Essa mulher tinha 2 moedas. Essa mulher já estava discriminada fora da sociedade por ser uma viúva. Mas a gente observa que ela foi à igreja. Ou seja, a fé dela não se abalou. Ela foi à igreja. E chegando lá, na hora da oferta, ela foi lá dar a oferta. A gente percebe que ela tinha 2 moedas. Essa mulher, ela poderia dar 1 moeda e ficar com 1 moeda. Era uma moeda tão insignificante, né? A palavra diz que, trazendo para a nossa vida centavos. Centavos.
1, 2, 3, 5 centavos. Vamos colocar 2 moedinhas de 5 centavos, 2 moedinhas de 10 centavos. Ela só tinha isso. E Jesus estava observando que os próprios mestres da lei, os riquíssimos, iam lá e depositavam várias moedas. Várias. Mas o coração não era limpo. Era um coração podre. Né? Jesus sabia de tudo que eles faziam aqui. De tudo que eles praticavam aqui. Né? E de repente algo chama a sua atenção, que é essa pobre viúva. Então ela vai à igreja. Primeiro ponto a se observar. Ela não se deixou abater pela viuvez, por ter ficado viúva, não. Continuarei indo à casa do Senhor. Ele é minha força, né? Mas o interessante é que ela só tinha 2 moedas para sobreviver. Para comer até, sabe lá Deus até quando, né? Mas não tinha valor, porque era um valor insignificante, era um valor pequeno, né? E ela foi lá na hora. É como se ela tivesse lá. Ah, Senhor, eu não tenho nada para dar como esse povo aí tá dando. Eu não tenho nada, mas eu só tenho essas 2 moedinhas aqui, né? Ela poderia também dizer, só vou dar uma, Senhor, porque o Senhor sabe a minha situação. Não é assim que a gente faz? Eu só vou dar esse tiquinho aqui, porque o Senhor sabe, eu tenho isso, eu tenho luz, eu tenho água, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho cartão, eu tenho isso, eu tenho isso. E muitas vezes a gente nem faz isso, né? Muitas vezes a gente diz, ah, Senhor, esse mês não deu para tirar o dízimo, ó. Não é assim? Vamos trazer para a nossa vida dessa forma. Não deu para dar o dízimo esse mês. Eu paguei aqui, eu paguei ali, eu fiz e eu aconteci. Jesus observando, porque Jesus, ele nos observa. E aí a palavra diz que ele estava observando aquela viúva. E a viúva foi lá e depositou as suas 2 moedinhas que tinha. Ela nem tirou, porque ela sabia que eram moedas que não tinham valores, praticamente, né? Então, se ela desse uma moedinha, seria muito pouco para Jesus. Diante do que Deus iria fazer com ela, né? Porque Deus estava vendo a intenção dela. E aí, Jesus observando, e Jesus viu o tamanho do coração daquela mulher. Jesus viu que ela estava dando tudo que ela não tinha, né? Mas ao mesmo tempo ela estava dando tudo aquilo que ela tinha dentro dela. Fora financeiramente falando, ela não tinha nada. Ela só tinha aquilo ali para sobreviver. Mas dentro do coração dela era enorme. Por quê? Porque ela tinha fé que Deus ia multiplicar e que ia chegar o auxílio no momento certo na casa dela. Que Deus jamais iria abandonar ela. Essa passagem ela é muito, muito bonita, porque assim, tem momentos na vida da gente que a gente passa, que a gente pensa que Jesus ele não está nos olhando, ele não está nos vendo. São momentos de dificuldades financeiras também, né? E esse evangelho hoje, ele vem trazer para mim, para você, para as pessoas que estão realmente precisando, que ele não abandona, né? Ele não abandona você em momento nenhum. Muitas vezes a gente não tem o que dar. Muitas vezes você está desempregado, muitas vezes você consegue comprar só aquele básico para passar a semana ali. Muitas vezes você só consegue sair no dia e trazer o que você vai comer ali no dia. Mas o que o Evangelho nos traz é que você não pode perder a sua fé em Deus. Mesmo que chegue alguém na sua casa pedindo, talvez essa pessoa ela não tenha nada. Você ainda saiu porque você tem a saúde, você ainda saiu, você ainda buscou durante o dia o alimento, os 3 alimentos do dia para sua família. Você conseguiu. Mas aquela pessoa que está na tua casa, que chegou muitas vezes pedindo, não tem a saúde para fazer isso. Então, chega pedindo e muitas vezes tu não tem nada. Então, o Evangelho hoje ele vem nos pedir que a gente divida, que a gente dê o que a gente não tem. Mas que, em primeiro lugar, a gente possa sentir esse desejo no coração, porque Jesus viu o coração dela. A palavra diz que ele estava observando, né? Então, ele observava que aqueles ricos iam lá, depositavam muito dinheiro,
para mostrar para a sociedade, para mostrar ali para o padre, né? Vamos se dizer assim, trazendo para a nossa vida para o padre, para o pastor, né? Que estava fazendo valer a lei. Mas dentro do coração, oprimia as viúvas. O próprio Evangelho diz aqui no começo, oprimia as viúvas, fazia coisas erradas. Ou seja, aquelas pessoas tinham o dinheiro para dar, mas não tinham o coração que Jesus queria que tivesse. Mas a viúva não, a viúva ela tinha. Era como se a viúva dissesse assim, eu vou te dar tudo que eu tenho. São tão insignificantes esses valores, Senhor, né? Que eu não consigo comprar nada praticamente com isso. Então eu não vou te dar um pouquinho. Eu vou te dar o muito. Eu vou te dar tudo que eu tenho. É isso aqui que eu tenho. Porque eu sei que quando eu chegar na minha casa, a providência vai chegar. Era como se ela falasse com Deus naquele momento da oferta. Na missa, quando chega esse momento da oferta, muitas pessoas pensam que é somente para depositar ali um valor, uma quantia. Muita gente se coloca-se ali o que você tem, né? Você não pode dar muito, mas você dá pouco. Então tem gente que dá 5, tem gente que dá 10, tem gente que bota 50, tem gente que bota 100, tem gente que bota dois reais. Depende. A igreja ela não exige um valor concreto, assim como o dízimo, né? A igreja católica ela não exige que você dê 10% do que você tem, entendeu? Ela quer que você faça o seu dízimo conforme a sua consciência. E aí a palavra diz que Jesus estava ali vendo o coração. Então Jesus olhava para aquele povo rico, via o coração daquele povo, mas de repente algo chamou a atenção dele, que foi o coração dessa viúva. Dentro do coração dessa viúva, ela estava com certeza ali clamando: ah, Senhor, eu não tenho nada, mas o que eu tenho está aqui. Porque eu tenho certeza que o Senhor não vai me abandonar. O Senhor sabe que eu sou uma viúva, né? O Senhor sabe que a sociedade não me aceita mais, não me olha com os olhos que olhavam quando eu tinha meu marido, né? Então eu não tenho mais ninguém na minha vida, eu só tenho a Ti. Era essa a oração, vamos se dizer, que a mulher fazia para Deus na hora da oferta. Aí muitas vezes as pessoas deixam passar na missa a hora da oferta. É uma hora importante, é a hora que você entrega tudo o que você precisa na hora daquela oferta. É a hora que os anjos descem do céu e vai até você pegar tudo que você levou para levar ao altar, aos pés de Jesus. Não é só um momento de você pegar, botar a mão no bolso e dar o seu dinheiro. Não. É um momento de você ofertar a sua dificuldade para Deus. Senhor, eu te oferto a minha falta de alimento, o meu armário vazio, a falta de desemprego na minha casa. Eu te oferto a minha doença, eu te oferto isso, eu te oferto aquilo. É a hora de você entregar. É por isso que a missa, você tem que observar, você tem que saber os pontos certinho para que você vivencie verdadeiramente a missa, a Santa Missa. Muitos acham assim, monótona. Ah, não, a missa é muito monótona. Até cochilar, dormir, eu durmo na missa. Se brincar, passa a hora da missa, entra outra missa e eu lá dormindo. De tão pacata que é. Mas você não sabe o mistério que tem por trás da missa. Então é um momento que você oferta. Se com a graça de Deus você está bem sucedido, você tem emprego, teu armário está cheio, tuas contas estão pagas, né? Tu vai ofertar a Deus a tua alegria, tu vai ofertar a Deus a tua fartura, né? Então, Jesus, a palavra diz que Jesus observou isso aí nela. O coração dela, né? Jesus viu dentro do coração daquela viúva que ela tinha muita fé em Deus. Muita fé. Porque você pegar a única coisa que você tem, seu armário está vazio. Vamos se dizer que seu armário está vazio. Você está com conta de energia, conta de água, botijão de gás
para encher, você tá sem nada, você tá zerado, você tá no chão. Mas você tem 10 reais, vamos se dizer. Ah, vou botar 10. Você tem 10 reais no bolso. Meu Deus, esses 10 reais é para eu comprar 1 real de pão todos os dias. Vai dar 10 dias que vai dar para mim comer. Como é que eu vou dar essa oferta? Como é que eu vou chegar na igreja e vou dar esses 10 reais de dízimo? De oferta. Não posso, Senhor. Eu não posso, porque senão eu vou morrer de fome. Então, a gente vê o tamanho da fé daquela senhora, daquela mulher. Ela deu o que ela tinha, mas ela sabia que não ia faltar. Então, assim, realmente não falta. Não falta quando você está desempregado, quando você não sabe. Quando você sai para correr atrás e muitas vezes você não encontra. Sempre chega um auxílio quando você tem fé. Sempre chega alguém na tua casa para te dar alguma coisa. Pode não ser uma feira completa, mas sempre é alguma coisa, sabe? É um vizinho que chega. Ah, Maria, toma bem aqui. Trouxe lá do meu sitinho lá, olha. Uma macaxeirinha, né? Uma macaxeirinha, uma batatinha doce, né? Tu gosta, um tomate. Sempre chega alguém, quando tu tem fé. Ah, Maria, eu fiz bem aqui um feijão, mas eu não gostei do feijão. Tu queres? Entendeu? Não falta. Jesus, ele tem os meios de levar para você o que te falta. Mas também ele só leva o que te falta. Não pense você que ele vai lhe dar mais do que isso, que ele não vai. Se você quiser mais do que isso, você vai trabalhar, né? Vá trabalhar para poder você conseguir. Mas quando você está em apuros, que você não tem nada, ele não abandona. O lindo desse evangelho é isso. Vem nos trazer essa certeza. Se você hoje não tem nada na sua casa, dobre seu joelho e entregue a Deus. Não deixe de ir à igreja. Faça como essa viúva, vá à igreja. Olhe para os 4 cantos da sua casa, não tem o que comer. Vá à igreja. Dobre seu joelho e peça a Deus. Senhor, eu não tenho nem essas moedas que essa viúva tinha para lhe dar, né? Mas eu estou aqui, eu estou entregando o meu coração. A minha fé, eu acredito que o Senhor não vai me deixar passar necessidade até findar esse dia. E não vai. Se você tiver fé, não vai. Acredite. Acredite seriamente nisso, porque o único que está do nosso lado em todos os momentos da nossa vida é Jesus Cristo. Não existe outro, não é pessoas, não é pai, não é mãe, não é irmã, não é marido, não é esposa. Ninguém está do teu lado para te dar o que tu precisa na hora que tu precisa, não, né? A gente vê que nesse momento muitos se afastam. Quando você está trabalhando, você tem para dar banquetes, você tem para sair, para passear, para farrear, para ir para shopping, para fazer compras, né? Mas quando você não tem, não chega um na sua casa para dizer: ô fulana, me dá aí tua conta bem aí de energia para eu pagar, que eu sei que tu tá passando por uma dificuldade. Então eu vou pagar a tua conta. Eu digo pessoas de perto, pessoas de junto de você ali, que vive com você, não te oferece. Conta-se nos dedos os que chegam junto. É 1 ou 2. É 1 ou 2 que tem no coração, o coração aberto em oração, para sentir no coração o desejo de te ajudar, né? De chegar ali o momento do pagamento, fazer tua feira, fazer teus pagamentos e tu ser tocado no coração. Eita, minha amiga fulana ali, ó. Minha amiga Maria ali, ó, tá precisando ali, bem ali, que eu levo uma ajuda para ela. Vou levar. E chegar com essa ajuda, com esse auxílio. Conta-se nos dedos, né? E hoje o Evangelho, ele vem nos ensinar isso. A gente precisa ter essa sensibilidade para com o outro. A gente precisa levar como exemplo essa viúva, tanto essa como a de Serepta, né? Que não tinha nada que comer, que tinha um único filho, morreu também,
mas que ficou sozinha, mas que não tinha nada, mas chegaram pedindo e ela deu. Não existe ninguém tão pobre que não tenha nada para dar. Muitas vezes você não tem nada mesmo, mas a pessoa tá ali tão desesperada, tu tem uma palavra para dar, tu tem um abraço para dar. Hoje em dia as pessoas elas não olham mais olho no olho, né? Elas não olham olho no olho, elas não abraçam. Muitas vezes você vai abraçar uma pessoa, a pessoa parece um tijolo. É aquilo tenso, aquilo rígido, aquilo duro. Você abraça, é aquela coisa assim, sabe? Que tá tocando em você. Não tem ali aquele abraço acolhedor. As pessoas estão tão duras de coração que nem um abraço sabe dar. Então, se você não tem nada, que você possa abraçar a pessoa. Que você possa deixar essa pessoa sair da sua casa esperançosa da vida. Mas eu não tenho nada na minha casa. Rapaz, tu veio na casa errada, porque eu também não tenho nada. Mas vamos fazer o seguinte, vamos procurar as pessoas que a gente conhece. Vamos pedir uma ajuda. Ali a gente vai formar uma cesta básica e a gente vai se ajudar um ao outro. Não, tô nem aí. Te vira, vai trabalhar vagabundo, não é assim? É. Muitas vezes a gente tem o armário farto. Chega as pessoas na nossa casa pedindo, a gente não dá. Não dou porque eu já comprei certinho para o mês, né? O mês tem 4 semanas. Pronto. Então, é 4 quilos de feijão, é 4 quilos de arroz, porque isso aqui é o que eu consumo durante o mês, eu não posso tirar nada. Jesus vem dizer aqui que você precisa dar de coração, ajudar de coração. Você tem o macarrão, você tem o arroz. Então, se tu tira um arroz, não vai te fazer falta porque tu tem um macarrão. Muitas vezes, fecha um mês, tu ainda tem um monte de coisa no armário, porque tu não consome. Às vezes, você não quer comer um arroz todos os dias, né? Às vezes, você não vai ali no trivial, que é o feijão, o arroz, o macarrão, a carne, mas você vai lá, você quer fazer uma lasanha. Então, ali já ficou o prato de alguém que está passando fome. Então, se a gente pensar dessa forma, a gente consegue fazer o que essa viúva fez. A gente dá o pouco que a gente tem. Aqui, a palavra fala, né? Na prática. Na prática do dinheiro dela dá o que tem. Mas a palavra também fala no coração. Jesus olhou o coração do rico que estava dando muito e olhou o coração dela, da viúva, que estava dando as únicas moedas que tinha, né? Ela poderia ter dado ali uma moeda. Senhor, eu só vou te dar essa, porque essa daqui eu vou ficar de reserva, porque, né? Não. Tá aqui. O que eu tenho é pouco, mas é isso aqui. Eu tenho certeza que eu te dando isso aqui. Não é uma troca. Ela não fez uma troca com Jesus, ela não barganhou com Jesus, não. Eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor não vai me deixar passar fome. O Senhor não vai me deixar passar necessidade. Quantas pessoas hoje em dia passando fome? Chega a hora do almoço, chega a hora do café, não tem, olha para os filhos, né? Se é um pai vagabundo, os filhos estão passando por isso, não importa. Importa que a criança está passando fome. E que não é nada demais. Se a gente vê uma situação, a gente chega junto. Seja de que forma for. Então hoje a gente aprende a chegar junto. A gente dá aquilo que a gente tem no coração, né? O pouco que a gente tenha. Abrace. Observe o abraço que as pessoas dão em você. Eu sempre final de ano assim eu gosto de presentear as amizades, dar uma lembrancinha, né, de Natal e tal. E assim eu lembro que eu dei um presente a uma pessoa e fui abraçar essa pessoa. Nossa, eu achei uma coisa tão estranha, que a pessoa ela tava tensa. A pessoa ela tava dura, ela tava assim, aquela coisa rígida, sabe? E eu nunca abracei uma pessoa assim, né? Eu gosto de um abraço, mas eu gosto de um abraço acolhedor. Eu gosto daquele abraço que eu me animo ali, que eu fico, né? Que eu sinto o corpo da pessoa ali e que a pessoa tá ali sentindo o meu abraço. Então eu achei aquilo tão estranho, mas eu não falei nada no momento. Tivemos uma outra oportunidade
de dar mais uma lembrancinha, um aniversário, eu acho, se eu não me engano. E eu disse, agora eu vou querer o abraço. E foi a oportunidade que eu tive de falar com essa pessoa. E quando eu fui dar o presente, eu falei, eu quero um abraço. Eu não quero que você fique dura, assim, duro, rígido, que você eu quero que você me abrace. Aí eu senti o abraço. Então eu fui lá com todo carinho, então eu aconcheguei aquela pessoa e a pessoa veio e conseguiu relaxar e abraçar de verdade, né? Então assim, a gente precisa observar até isso. Pra gente que é cristão, pra gente que procura sempre entender a palavra de Deus, a gente precisa disso, né? A gente precisa disso. Então a gente só não ajuda com dinheiro, com alimento, com coisa material. A gente também ajuda com olhar, a gente ajuda com um conselho, a gente ajuda. Eu não posso te ajudar financeiramente, mas eu posso pedir aí 1 quilo de feijão aí, 1 quilo de arroz a outro, um macarrão e tal. E aí a gente junta, compra uma caçamba de ovo lá daquela. Não vai carne, mas vai ovos. E a gente resolve o teu problema por uma semana, né? Mas a gente precisa se levantar dessa situação, a gente precisa abrir os olhos para isso. Então o evangelho de hoje é sobre isso, né? Não é lindo? É lindo. O evangelho de Jesus Cristo é lindo. Um bom domingão aí para vocês em família e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.